Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. É a semana 2 com relação aos primeiros anos da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida. Aqui nós vamos tratar alguns assuntos agora da sociologia, dando sequência a este conteúdo programático que nós vivemos neste período de pandemia, pedindo sempre que vocês se cuidem, né? Bom, um tema que geralmente é trazido e as pessoas ficam em dúvida é com relação ao Estado laico, né? Quando esse tema aparece, o Estado é laico, mas o que quer dizer isso? Né? Muitas pessoas, quando se deparam com isso, a primeira vez, depois isso vai acontecendo, o Estado é laico, mas o que quer dizer? Né? Da onde que vem a palavra laicacidade do Estado ou a laicidade? Tá? Essas palavras elas são sinônimas, ou seja, elas querem dizer a mesma coisa. Ou seja, o termo de laicacidade ou laicidade, ele quer dizer que a doutrina ou sistema que preconiza a exclusão das igrejas do exercício do poder político e ou administrativo, ou seja, não se deve misturar política com religião em termos de administração da cidade, do estado ou do país, tá? Não se deve misturar. Quem tem que trabalhar com a igreja é na igreja, quem tem que trabalhar com política é na política, tá? Não se deve misturar esses assuntos. Não sou eu que estou dizendo isso, tá, gente? É o próprio sentido da palavra, tá? Então, quando o Estado é laico, ele é ausente de uma determinação da igreja, ou seja, quando a pessoa está agindo para proteger o Estado ou para proteger aquela população, essa ação ela deve estar livre de qualquer poluição ou qualquer noção de que venha da religião da igreja. Então está aqui uma tesoura mostrando o desenho embaixo, como vocês estão vendo aí. É um desenho que é clássico, não se deve misturar Estado com religião. O Estado ele deve ser laico, tá? Inclusive nós vamos chegar numa determinação agora que é jurídica, tá? Então o Brasil é um Estado laico, significa que nenhuma religião tem prioridade sobre as outras e que o Estado não pode nem apoiar e nem impedir as práticas religiosas, tá? Então o Estado ele tem que estar livre de questões religiosas. Cada um pode ter a sua religião, mas em outros assuntos. Você pode ter a sua religião lá na sua igreja, em outros lugares, mas com relação a misturar política e religião, não se faz, tá? E aí esse termo, ele está presente na nossa Constituição da República de 88. Em seu artigo 19, é vedado à União, Estados e Distrito Federal e também aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvando a forma da lei, colaboração de interesse público. Então esse aqui mostra que está dentro da Constituição esse assunto. Religião deve ficar completamente livre de qualquer ação do nosso município, mas ele pode sim permitir que as ações religiosas sejam feitas, mas eu repito de novo e de propósito, tá? Fora de qualquer ação do raio político, tá? Mas o que é o Estado, tá? Nós não estamos falando agora do Estado de Minas Gerais especificamente, tá? Quando as pessoas falam, o Estado tem que fazer sua obrigação, o Estado tem que fazer isso. Nesse momento, nós não estamos falando de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, enfim. Nós estamos falando que é um governo próprio de leis, tá? Não basta ter as leis, é necessário que elas sejam construídas coletivamente, tá? Toda lei ela precisa de uma ação popular. Não adianta só o poder legislativo criar a lei e o executivo fazer a execução delas. Nós precisamos de uma participação das pessoas e essas leis elas sejam leis inclusivas, tá? Elas têm que contemplar boa parte da população. E aí surge um outro termo, que é o Estado Democrático de Direito. Nós temos o Estado Democrático, à sua esquerda na tela, e o Estado autoritário que vem à sua direita. E aí as pessoas vão perguntar agora qual é a diferença óbvia entre os dois, né? Então, o Estado Democrático de Direito, que é onde o Brasil está inserido, é aquele em que o poder do Estado é limitado pelos direitos do cidadão, ou seja, o Estado ele tem a imposição dele, mas chega um momento que o direito também ele se estende aos cidadãos. Espera aí, o Estado pode fazer o que quer? Não, eu tenho meus direitos, eu não posso ser de repente assim penalizado por algumas ações do Estado. O Estado, como aconteceu em outros momentos, ele pode vir e pegar o meu dinheiro, não é assim que funciona, tá?
E ao contrário disso, ao contrário dessa liberdade que o cidadão tem, é claro, dentro também, lembrando que o cidadão também tem seus deveres, né? Mas o contrário disso é o autoritarismo, que é uma forma de governo que é caracterizada pela obediência absoluta ou cega a essa autoridade, né? Então é uma oposição, é o contrário da liberdade individual e da expectativa da obediência inquestionável da população. Então não adianta, você não pode questionar, tá? E aí, dentro de um Estado democrático de direito, dentro desta liberdade, o ser humano ele tem os seus direitos, tá? São três tipos de direitos que nós temos, que são os direitos políticos, sociais e civis. Falaremos agora dos políticos, tá? É o simples direito que a pessoa tem de votar e ser votado. Apesar de ser uma coisa muito óbvia, talvez aí em 70, 80 anos isso não era tão óbvio, tá? Ou no período da ditadura, que era um período autoritário, as pessoas não podiam votar. Não eram as pessoas que escolhiam seus representantes, o seu presidente, o seu governador, tá? Era um outro momento, até inclusive seu prefeito, eram escolhidos de outra forma, eram indicações geralmente militares, tá? Então, com relação aos direitos políticos, voltando aqui, então as pessoas podem também se candidatar a cargos políticos. Hoje as pessoas podem, não apenas quem já fazia parte da elite ou dos coronéis. Hoje qualquer um pode se candidatar desde que não seja analfabeto e esteja dentro aí de outras ações previstas no Código Eleitoral. Então nós temos direito sim de nos manifestarmos, inclusive, expressar nossos pensamentos e discutir os problemas da sociedade de maneira livre, tá? Até inclusive por rede social. Tá? Hoje quem quiser expor seu posicionamento político por rede social ele pode e não deve ser rebatido por isso. Tá? Claro, tem alguns debates normais, claro, que até o momento que seja saudável, mas ele não pode ser repreendido, não pode ser preso por isso. Tá? São os direitos políticos de concordar, discordar, propor também as soluções. E aí eu sempre indico que realmente se propõe algo, não apenas reclame, não apenas brigue, mas tem que ter uma proposta. Tá? E agora vem o direito civil. E aí é o direito que envolve a nossa liberdade. O Estado é laico, mas eu, como ser humano, não. Eu posso escolher a minha liberdade religiosa. Hoje eu posso fazer isso. Inclusive se eu não quiser ter religião. Tá? Eu sou livre para isso hoje. Não é igual nesses momentos da Inquisição, que as pessoas tinham que seguir uma religião de forma cega e tal. Não, hoje as pessoas têm a liberdade de seguir essa parte religiosa. Você tem o direito de ir e vir. Você tem o direito de ter suas próprias coisas, pelo menos em tese, né? Você tem o direito de se expressar, o direito do casamento, e todos esses direitos devem ser exercidos, claro, com responsabilidade. Não é também o direito de vir e fazer, não é bem assim, não é fazer o que quer também, tá? Você tem também os seus deveres, tá? Por fim, são direitos sociais, né? Esses são os direitos aí que vem o nosso representante, aí os nossos representantes, na verdade, é o governo que tem que prover isso para nós, né? São os direitos que nós temos de viver de maneira digna. Mas nós, através dos impostos que nós pagamos, nós temos direitos à educação, lazer, à segurança, saúde, aposentadoria e cuidado com a infância e assistência aos desamparados, que é a questão da assistência social. Tá? Então são direitos que nós temos. Hoje muitas pessoas clamam pela falta de segurança, a falta de lazer, a educação de repente talvez podia ser assim, podia ser assado, a saúde de repente não consegue atender em alguns pontos. Então esses são nossos direitos sociais. Quando você achar que não está sendo atendido em algum deles, você tem o direito sim de fazer as suas reclamações. Tá? E aí nós vamos agora para as questões do PET, né? Então nós voltaremos com as respostas, mas aí vocês precisam fazer esses exercícios, interpretando o desenho abaixo, explicando os conhecimentos do Estado Democrático de Direito frente a um problema que é a questão da acessibilidade, tá? Então peço que vocês leiam bastante com calma, exercício 1, exercício 2, e a gente volta com as respostas. Fiquem com Deus.